para um bate-papo, mais um então, né? Hoje Mais assunto picante. Sempre que a live sou eu e você, é assunto picante. Nunca é um assunto assim, tudo bem, passeio no parque. Sempre é alguma coisa picante. Na realidade, que a gente tem. A gente vai delicadamente, às vezes, na nossa página ali, né? Ele tá trazendo umas informações, assim, de um jeito mais sutil, mas tem muita coisa que transgride o que as pessoas realmente acreditam, às vezes, sobre exercício hoje em dia. E que se muitas vezes a gente vier e colocar tudo de uma vez, só pode assustar muita gente. Mas, assim, coisas muito legais, assim, sobre exercício, né? Então, essas lives acho que servem para isso, para a gente fazer um pouquinho mais, apimentar um pouquinho mais a nossa discussão sempre, né? E também eu acredito que quando a gente escreve os posts, faz os vídeos, é tudo tão rápido, a gente passa informações ali, às vezes, em, sei lá, 200, 300 palavras, em 2, 3, às vezes 4 minutos. Então não dá tempo da gente entrar a fundo em alguns detalhes e tem alguns temas como o de hoje que a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder explicar o que a gente está querendo dizer com aquilo, o porquê concordamos ou o porquê discordamos. E eu acho que essa é uma filosofia que a gente tem muito forte, né, Júlia, da educação, porque a educação, ela liberta. Então, trazer informações que realmente sejam qualificadas, de qualidade, para poder contribuir aí com as pessoas. Isso é bem importante. Muito bem. Então, primeiro, Júlia, eu quero dizer que era uma imensa honra ter você aqui neste canal. Mas eu estava esperando para falar isso, né? Eu tava! As outras lives que a gente fez, sempre você estava mais me entrevistando, e agora é a primeira vez que a gente faz essa live, onde eu vou ter a honra de entrevistar Júlia Marcon. Estou muito feliz com isso. Mas, enfim, Obrigada. brincadeiras e realidades à parte, então, eu quero dizer que eu adoro quando a gente faz essa live entre nós duas, porque como a gente estava colocando, a gente tem essa oportunidade de explorar um pouco mais a fundo algumas questões que permeiam aí o mundo do exercício, que nos são muito caras e que a gente gosta de conversar, de discutir. Então, é como se a gente estivesse trazendo aqui para vocês as nossas conversas de bastidores, aqui, tudo que a gente discute, tudo que a gente conversa. Então, eu gosto bastante e essa é uma oportunidade para isso. Mas, primeiro de tudo, Julia, tem muita gente, toda semana tem um monte de gente chegando aqui, e eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da tua trajetória, a parte mais profissional, de currículo, para que as pessoas possam te conhecer. Vamos lá, então. Bom, eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, e já na faculdade, assim, eu sempre adorei a área de matemática. Eu nunca imaginei que eu ia ter matemática na faculdade de Educação Física, né? Eu era atleta de voleibol, achava o máximo praticar esportes, fiz direito um ano, falei, não é direito que eu quero fazer Educação Física. E fui. E nisso, quando eu descobri que tinha uma área mais exata dentro da Educação Física, eu achei o máximo, adorava, assim, que é a área da biomecânica. Então, desde o começo eu fiz monitoria nessa disciplina, porque eu me apaixonei. E realmente eu sempre gostei muito assim, de física, matemática, eram áreas que eu gostava bastante na escola. Daí eu entrei num laboratório que estudava sobre a biomecânica, e nesse laboratório, depois que eu me formei, eu acabei entrando no mestrado. Foi uma experiência super legal, trabalhar com os equipamentos que medem como é que as pessoas caminham, que fazem medidas, por exemplo, quanta força a gente aplica no chão, quanto que a gente... como é que funciona subir escadas e ser escadas, né? A parte numérica disso tudo. Então foi uma experiência muito gratificante, mas sempre me atraiu muito a prática, sabe, Thalita? E quando eu estava no mestrado, foi uma das épocas... O treinamento funcional, ele vem de muitos anos atrás, mas assim, na época que eu estava no mestrado, se falava demais, assim, na função. Então, se falava muito, por exemplo, que se as pessoas fizessem agachamento, elas iam sentar e levantar melhor da cadeira, ou elas iam viver melhor porque elas fazem isso. E esse conceito era interessante, e eu escutei ele nessa época do mestrado, mas eu sempre fui atraída pela parte prática, né, de lidar com as pessoas no dia a dia. Então, logo que eu saí do mestrado, eu trabalhei como personal trainer. Durante o mestrado também eu já trabalhava, mas quando eu terminei, me dediquei a isso.
E comecei a trabalhar com o treinamento funcional, porque isso fazia muito sentido para mim naquela época. Nesse meio do caminho até hoje, só terminando a questão de currículo, eu sou professor hoje em dia de pós-graduação nessa área da mecânica, e a minha formação hoje em dia que mais fez sentido para mim, depois de todo esse processo, foi o RTS, que muita gente que segue a gente já sabe, já ouviu falar, mas é o Resistance Training Specialist. Então, em português, é especialista em treinamento resistido. Eu fiz essa formação fiz no Brasil, comecei no Brasil, mas terminei meus estudos lá nos Estados Unidos. E ele revolucionou a maneira com que eu prescrevo exercício, inclusive tendo esse novo olhar para o treinamento funcional. E é um olhar muito libertador que eu tive depois que eu fui para o RTS. E você também está vinculada com isso, você sabe o que eu estou dizendo. Como ele liberta a gente a olhar, hoje em dia, para o treinamento funcional, olhar para o Pilates, olhar para qualquer modalidade com uma liberdade de quem pode usar isso como uma estratégia na hora de criar um exercício, mas que não é só isso que existe um universo do mundo do exercício que é muito mais vasto e que nós somos como se fosse... Eu sou como se fosse um marceneiro, que tem lá um prego, tem um martelo, tem o prego, tem uma serra. A gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Então, o RTS realmente foi a formação mais libertadora e eu acredito ser uma das mais importantes, assim, nessa minha formação. E acho que é por isso, inclusive, que a gente vai hoje levantar todos esses questionamentos, porque foram questionamentos que foram levantados para mim nessa formação com o Tom Purvis lá nos Estados Unidos e com a Mariane Malucelli, que é a diretora do RTS. Então, é isso aí. Muito bem, então com um currículo desse, a minha primeira pergunta é, Júlia, você que trabalhou com o treinamento funcional por um bom tempo ao longo aí, no início da sua carreira, esse laboratório que a Júlia colocou, que é onde ela fez o mestrado dela, gente, é um dos melhores laboratórios de biomecânica, assim, do Brasil, inclusive, né? O professor, o orientador da aula do mestrado é reconhecido internacionalmente, então... Só para a gente entender de que lugar a gente está falando sobre isso e por que a gente se autoriza a ter esse diálogo hoje, né? Então, a primeira pergunta é, Júlia, só o treino funcional basta? Então, e isso é muito legal, Thalita, a gente ter esse olhar, porque eu vou contar para você um pouquinho desse meu processo no treinamento funcional, que eu acho que vai mostrar, vai responder essa nossa pergunta. Então, quando eu estava trabalhando em treinamento funcional, então eu chegava para meus clientes e falava assim, olha, vocês nunca mais vão precisar parar na frente do espelho e fazer uma flexão de cotovelo, fazer um bíceps, assim, porque isso não é funcional. O que é funcional? É sentar e levantar de uma cadeira, então é fazer agachamento, é fazer exercícios mais completos, é correr, pular numa caixa, é fazer... Então, a maioria dos meus clientes, apesar de eu ter uma ideia muito legal de biomecânica, então, assim, eu já tinha uma noção do que deveria parecer, talvez, um agachamento, o que para mim, o que seria mais correto na hora de se prescrever, por mais que eu tivesse essa noção da biomecânica, quando eu construí os exercícios funcionais, eles, apesar de eu achar que eles eram específicos, eles não eram tão específicos quanto eu imaginava. Então, existiam movimentos precursores, empurrar, arremessar, agachar. Então, existem alguns movimentos básicos que a gente trabalhava em cima disso. E tem uma história bem interessante que eu trabalhava, então, criava sequências de exercícios funcionais. Eu tinha uma cliente, inclusive é uma amiga minha, que ela sempre me permite falar desse caso dela, porque foi interessante. Ainda bem que ela era minha amiga, porque ela continua sendo minha amiga, continua sendo minha cliente. Mas, assim, naquela época, a gente fazia treinamento funcional e eu colocava ela para correr, para saltar, colocava ela para fazer os agachamentos, geralmente fazia treinamentos em circuitos. E desde que eu conheci o RTS no meio desse processo, né? E quando essa minha cliente ela fazia os exercícios, muitas vezes ela tinha umas falhas musculares. Era bem interessante. Assim, então ela ia correr, ela meio que bambeava a perna, sabe? E tudo aconteceu meio junto. Então ela, nesse processo, teve o diagnóstico de uma doença que chama miastenia gravis, que é uma doença lá na conexão entre o músculo e o sistema nervoso. Então ela tem muita fraqueza, tem várias consequências disso. E nesse processo, enquanto ela tinha esse diagnóstico, eu fui para os Estados Unidos fazer o RTS. E quando eu me abri aos olhos de que o treinamento funcional faz parte de um pedacinho só do que realmente é exercício,
eu comecei a olhar para os meus clientes e ver, por exemplo, que alguns deles talvez teriam que fazer flexão de cotovelo para melhorar. E que outros talvez precisariam fazer uma extensão do joelho, precisariam ir na máquina extensora para melhorar. E que muitos deles precisariam talvez de exercícios que eles chamam de isolado, acho que a gente vai falar um pouco disso depois, mas muitos precisavam de exercícios isolados para melhorar. Então, o exercício funcional, ele não abraçava todos os objetivos que os meus clientes tinham e que eu tinha com eles. Eu não conseguiria nunca sozinho, só com o treinamento funcional, alcançar esses resultados. Então, dentro de uma mala de ferramentas, assim, o treinamento funcional ele é muito legal, ele tem o seu valor, tem o seu lugar, mas existem inúmeras possibilidades de trabalho, de criação de exercícios, e hoje eu crio exercícios para as pessoas. Então, o treinamento funcional, no final das contas, ele acabava me amarrando, sabe? Me amarrando a um método. Então, e isso já vai uma dica aí para o profissional que às vezes se vincula muito a um método. A gente tem que entender que o método em si, ele tem limitações. E que a gente, como profissional do exercício, precisa olhar para todos os métodos, aprender a criar exercícios para daí a gente conseguir atender a todos os objetivos. Porque se você se vincula e se está muito fechado a um método, você com certeza não conseguirá atender a todos os objetivos de todos os clientes, de todas as pessoas que você vai atender. Então, respondendo a pergunta, né, só voltando, aquela minha cliente, hoje em dia a gente faz um treinamento totalmente diferente para ela, que é totalmente fora do treinamento funcional, porque realmente eu percebi que aquilo que eu fazia com ela, enfim, talvez não agredisse a estrutura dela, mas com certeza não era apropriado para ela naquele momento com a doença que ela tem. Então, foi um erro que, assim, que eu passei, que eu aprendi, foi muito legal viver com isso, mas que para os profissionais assim, é muito importante que a gente saiba que um método só, e respondendo a pergunta, né, só o treinamento funcional não é suficiente para atender a todas as pessoas. Muito legal. Júlia, para mim é como se a gente tivesse querendo montar um quebra-cabeça com algumas pecinhas faltando. Então, no caso, por exemplo, da sua cliente, tinha algumas pecinhas que ela não tinha disponível, que ela não conseguia acessar aquelas pecinhas. E você estava tentando montar um quebra-cabeça com aquelas pecinhas faltando. Aquele quebra-cabeça nunca vai fechar. Então, tinha coisas que ela não conseguia fazer, né? Mas agora, então, vamos para os mitos aí do treinamento funcional, né? Um dos mitos aí, uma das coisas que se fala muito sobre o treinamento funcional, e entra nisso que a gente já estava discutindo, treine os movimentos e não treine os músculos, não foque nos músculos, não somente os músculos, né? Tem uma variação aí dessa expressão. E isso quer dizer, então, que a gente tem que focar aí, como você estava falando, vou focar no agachar, no empurrar, não sei o quê, sem tanto considerar aí os músculos e entender essa questão. E como que é isso? Bom, gente, para quem já é da área, já tem uma noção melhor, mas eu vou mostrar para vocês que não são da área, que são, né, pessoas que praticantes de exercício, que quando a gente tem um músculo, eu tenho aqui um ossinho, ó, que vocês podem ver, até vou aproveitar e pegar aqui. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui é como se fosse um braço, ó, uma mãozinha, um braço e um antebraço, tudo bem? Então, esse esqueleto, ele não se move sozinho no espaço. A gente não consegue, se eu fosse feita só de esqueleto, isso aqui não me faria caminhar. Na realidade, o esqueleto, se eu montar o esqueleto, ele desmonta. E ele desmonta porque ele não tem uma das peças chaves desse esqueleto, que são os músculos. Então, os músculos, eles conectam um osso em outro osso. Então, digamos que aqui a gente teria um músculo, e aqui eu estou só, para quem é da área, não se atém exatamente a origens e inserções, que não é esse o foco, mas é só para a gente mostrar, só para a gente mostrar que um músculo, ele vai se conectar em um osso e no outro osso. Então, para que os ossos se movam, para que haja movimento entre os ossos, para que eu consiga, por exemplo, dobrar o meu cotovelo, eu preciso que esse músculo contraia. Porque se esse músculo não contrair, não existe movimento. Se não houver contração muscular, a gente praticamente não para em pé. Então, eu acho que é muito legal a gente saber que não existe movimento sem contração muscular. Então,
talvez quando o treinamento funcional ele vem treine movimentos, não músculos, é porque ele coloca, às vezes, os movimentos como exercícios que trabalham várias articulações, né? Vários, cotovelo, ombro, joelho, tudo junto. E ele fala em músculos quando a gente trabalha uma articulação só. Mas a gente vai ver, inclusive, que sempre você está trabalhando vários músculos. Sempre. Não tem como eu isolar um músculo. Então, a gente tem que pensar sempre em movimento. O movimento acontece devido à contração muscular. Então, não tem como a gente treinar movimento sem treinar os músculos. E essa é uma das primeiras bandeiras que a gente levanta, porque tem que entender que a gente está sempre treinando os músculos. Independentemente da situação, sempre a gente está treinando músculos. E esse foco, esse entendimento de que a gente tá, do que realmente está acontecendo, é essencial e muda completamente o treinamento. Quando a gente consegue, então, enxergar o que está acontecendo, que é aquela contração muscular, que aquele músculo, como a Júlia colocou, que está preso no outro e preso no outro, é ele que se contraindo vai causar o movimento. E quando você entende isso, quando você consegue perceber onde realmente você tem que focar e colocar a sua atenção, o exercício muda, o cenário muda e o treinamento muda. Então, são questões são bem interessantes da gente visualizar, né, Juliana? É muito interessante isso mesmo. E já falando em atenção, Thalita, é uma coisa muito legal também, porque quando a gente fala em atenção no exercício, existe uma continuidade até do nível de atenção que a gente tem e para onde a gente está colocando nossa atenção. Então, quando você está fazendo exercícios globais, por exemplo, empurrar, puxar, saltar, é muito mais difícil você prestar atenção no que está acontecendo de dentro para fora de você. Então, você muitas vezes coloca seu foco externamente, coloca seu foco na contagem que você está contando, né, na competição com o colega, ou enfim, outras coisas que estão alheios a você, fora de você. E quando a gente se volta para a atenção interna, existe toda essa continuidade. A gente pode, talvez, no exercício mais completo, voltar a atenção para o interno, mas à medida que a gente vai simplificando esses movimentos, isso se torna muito mais fácil. Então, quando a gente está numa cadeira extensora, por exemplo, aquela máquina de esticar o joelho da academia, lá você está super estável, super parada. É muito mais fácil você ter atenção na musculatura do que quando você está em pé, quando você está fazendo agachamento, quando você está com exercícios que demandam muito mais controle, muito mais coordenação. Então, assim, tudo vai depender do objetivo que você tem com o exercício, mas essa continuidade assim, de atenção e essa continuidade de complexidade do exercício também é muito legal da gente entender e saber que existe possibilidades, né? Tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. E a tal da força funcional, Júlia? O que é essa força funcional? Então, o treinamento funcional, ele traz essa ideia de que a força, por exemplo, a força que eu tenho para fazer agachamento é uma força funcional. Então, a força que eu ganho para fazer um exercício de empurrar a parede, né, fazer uma flexão de braço, empurrar o chão, isso é uma força funcional. Mas a gente tem que pensar o que é função. E eu acho que é isso que é muito legal para a gente talvez começar a construir o raciocínio. Então, de que função que a gente está falando? A gente está falando de uma função da articulação, porque, por exemplo, como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui um cotovelo, né? Aqui, ó, uma mãozinha, o cotovelo. Para esse cotovelo funcionar, para essa articulação funcionar, eu preciso ter todos os músculos que trabalham aqui em volta funcionando. Então, a gente pode chamar que a função, se eu quero trabalhar a função do cotovelo, eu preciso fazer com que todas as partes do cotovelo estejam participando. Agora, se eu quero trabalhar como que esse cotovelo se insere num movimento, então, por exemplo, a gente tem um movimento de remar, uma remada, onde você tem uma pessoa lá, ela está trabalhando o puxar do braço inteiro, vai ter movimentos do ombro, movimentos no cotovelo. Aí eu preciso trabalhar essa função da articulação integrada nessa função do movimento. Então, quando a gente especifica que a função a força funcional, a gente tem que ser específico de que tipo de força que a gente está falando. Se você agachar mais e ficar forte no agachamento, você com certeza vai ficar mais forte para fazer todos os movimentos do dia a dia? Eu não sei. Eu não sei, porque pode ser, por exemplo, que no exercício de agachamento você tem
alguma musculatura que não esteja trabalhando legal, por mais que a pessoa, você olhe de fora, ela tá agachando, e você pode falar melhor disso até, né, Thalita? Então, às vezes, a gente tem uma pessoa, por exemplo, a pessoa, ela vive no dia a dia dela, você olha para ela, ela parece que tá normal, mas você vai ver, às vezes, ela tem uma disfunção grande na articulação do quadril, tem uma disfunção grande na lombar, então, por mais que ela consegue agachar, agacha bem, talvez aquilo não represente, não ganhe em força na função que aquela articulação exerce, né? Exatamente. Isso que você falou é bem importante, porque a função é ela conseguir executar alguma coisa, né? A gente, então, por exemplo, agachar, tipo, é, ele cumpre uma função, né? Por exemplo, sentar na cadeira, levantar, mas não quer dizer que quando você senta na cadeira e levanta da cadeira, que todas as partezinhas elas estão funcionando perfeitamente. Pode ser que tenha uma partezinha ali que não está funcionando tão bem. E daí a gente entra numa outra discussão de quais seriam as consequências disso ou não, enfim, que não é o objetivo da live hoje. Mas sim, né? Nem sempre porque a gente está vendo alguma coisa de fora acontecer, significa que todas as peças do quebra-cabeça estão montadas ali no lugarzinho onde elas deveriam estar. Pode ser que tenha alguma que está faltando, pode ser que tenha alguma que ela está encaixada, mas não está encaixada bem direitinho. Então, sempre, o que acontece na maioria das vezes é isso. Quando a gente olha o movimento, às vezes a gente não consegue detectar. Precisa de um olhar muito apurado para ver determinadas E daí coisas. eu acho, não, daí eu acho que entra lá naquela sua primeira pergunta, que é muito legal, porque se a gente só ficar forte na força funcional que o treinamento funcional traz, a gente pode ter disfunções que a gente tem nesse corpo, né? Ter uma articulação que não está funcionando direito, e sem saber. Então você vai estar sempre reforçando o mesmo padrão, agachamento, 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 sem nunca ter olhado, por exemplo, para um exercício de extensão do quadril, de dobrar a perna ou esticar a perna. Então, assim, a gente precisa entender que, novamente, existe o treinamento funcional e ele não abrange todas as possibilidades de trabalho. Então, trabalhar nas partes é importante, como você falou. Então, eu pegar aquele quadril, por exemplo, eu pegar esse meu cotovelo e colocar essa pessoa para tentar melhorar essa função dessa parte e melhorar as partes para depois jogar no todo, é super importante. E acho que vai entrar talvez até na questão da transferência, né, Thalita? Não sei se você vai falar disso depois, né? Mas vai trabalhar nesse negócio da transferência. Pode entrar nesse assunto aí, né, de transferência. Exercício isolado transfere? Não transfere? Existe exercício isolado? Então, porque daí, o que o treinamento funcional traz também? Ele traz assim, não, porque se eu treinar agachamento na academia, quando eu for no meu dia a dia, a hora que eu sentar e levantar de uma cadeira, eu vou estar mais forte. E isso eles dizem que isso transfere para o seu dia a dia. Mas se eu ficar com um grupo de músculos mais fortes, que seja de forma isolada, assim, será que isso também não vai me ajudar no meu dia a dia? Ou o cérebro é tão bobinho assim que ele vai falar assim, não quero que você fique forte, eu vou continuar trabalhando com os músculos fraquinhos aqui. Claro que não, né, gente? Então, assim, você trabalhar nas partes, você ficar forte nas partes, com certeza vai te ajudar quando você precisar dessas partes no todo. Então, a hora que você for fazer no seu dia a dia, vai levantar e sentar de uma cadeira, se você ficar mais ágil, mais hábil, mais forte em estender o seu joelho, por exemplo, na hora que você for levantar de uma cadeira, isso vai com certeza te ajudar também. Então, não existe essa separação assim, porque o funcional transfere para o dia a dia e a musculação, o exercício isolado, não transfere. Então, isso não existe. E daí a gente entra também na questão do exercício isolado, que muita gente diz, porque a musculação isola um músculo e a funcional não isola, ele trabalha o complexo. Gente, não existe como a gente isolar um músculo, não existe, porque a hora que eu decido pegar uma carga na mão, eu pego um halter na minha mão, a partir do momento que eu peguei esse halter na mão, meu corpo inteiro está reagindo ao estímulo que esse halter está causando. Então, por exemplo, se eu estou em pé, os meus músculos da pontinha da cabeça até a pontinha do pé vão estar trabalhando para me manter em pé, para manter o que tem que ficar parado no exercício, para mover aquilo que tem que se mover. Então, não existe esse negócio de exercício isolado. A gente isola uma articulação, mas a gente não consegue isolar os músculos.
E eu queria só dar um oi pro pessoal que eu parei aqui rapidinho, o pessoal que passou aí, né? O Eloy, que é instrutor do RTS comigo ali também. Tudo bom, Eloy? Passou aqui o Ribas Fábio. também, o Fábio. É a Tereza, mãe do Pedro, querida lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Tereza, por acompanhar a gente. O Vilas também sempre tem acompanhado aí, a Dai, a Milena. Obrigada, pessoal, a Clínica de Exercício Físico. Obrigada aí por acompanharem a gente. Muito legal. E Júlia, isso tudo que a gente está conversando entra para mim, entra numa situação de que o cérebro é bem mais esperto do que isso. Se ele tem um músculo que está pronto lá, que ele tem boa habilidade contrátil, que ele foi estimulado, que ele está devidamente estimulado, que ele tem capacidade de produzir tensão na amplitude toda, por que que ele não vai usar aquilo que ele tem de disponível? Agora, o cérebro jamais vai conseguir usar alguma coisa que ele não tem disponível. Então, se aquele tecido não foi estimulado, se aquele músculo não foi propriamente estimulado, se você não trabalhou, o cérebro não vai ter como usar. Então é um jogador a menos. É como se você, isso tudo que a gente está conversando é como se você pegasse assim, colocasse lá todos os seus atletas e você só desse atenção para aquele que é o superstar do seu time. Então, aquele que é superstar, ele sempre ele ganha mais atenção porque ele já é o superstar mesmo, então ele faz tudo, as jogadas são todas baseadas nele, e os outros você nunca dá muita atenção para eles, deixa eles lá de lado. Isso não faz um time campeão, gente. Todo mundo tem que estar, quanto mais todos os jogadores estiverem disponíveis, maior é a quantidade de jogadas que você pode fazer num jogo. Então, indo por esse raciocínio, já começa a cair um pouco por terra algumas coisas que a gente vê por aí, né? E existem assim, Thalita, por exemplo, assim, a gente for pensar no agachamento. O agachamento é um exercício não só do funcional, mas ele é bem idolatrado aí para as pessoas, né? Então a gente pensa no agachamento e existem partes do músculo que são utilizadas no agachamento, existem partes do músculo que não são estimuladas no agachamento. Não são. Então, por exemplo, se vocês aí pararem em pé e estenderem a perna para trás, vocês vão ver que no agachamento esse movimento não existe. Essa contração do músculo até o final. Então, a gente sempre acaba perdendo a oportunidade de trabalhar algumas partes do músculo. Então, e se for pensar num conjunto, como a Thalita falou, eu gostei dessa analogia aí de time ganhador, talvez de vez em quando você precise acessar esses extremos de contração, acessar músculos ou coisas que você normalmente não acessa, até porque, né, Thalita, como o nosso cérebro é inteligente, ele pensa assim, a Júlia nunca fica assim nessa posição mais retinha, ela sempre fica mais corcunda e tal, então por que eu vou manter ela desse jeito assim, gastar energia, gastar músculo, gastar coisa para deixar ela assim? Eu, na realidade, vou manter isso aqui desse jeito, e é mais fácil para mim manter ela desse jeito, porque é assim que ela costuma ficar. Então, se você nunca acessa algumas extremidades musculares, pode ser que ao longo do tempo você perca essas capacidades contráteis, né? Isso ao longo do tempo, daí vocês vão lá para a Thalita, porque daí gera um monte de disfunção, daí gera um monte de problema, porque daí, né, às vezes não consegue mais, às vezes isso aqui se torna tão crônico de tanto tempo que a pessoa já não consegue mais se colocar numa posição, porque aquilo gerou um hábito a longo prazo. Então, assim, é importante que a gente acesse alguns músculos e algumas contrações diferentes para poder manter essa integridade do time completo. Lembrando que aquilo que você não tem disponível, o teu cérebro não tem como usar quando ele precisar, né? Então daí acaba ficando um pouco mais complicado. E, Júlia, outra premissa aí que se fala muito é da potência, né? Mas para treinar a potência, para a gente desenvolver aí melhor a potência, é uma questão da gente mover rápido ou de contrair rápido? É muito legal isso. Perfeito, Thalita. Inclusive, hoje a gente teve uma pergunta no Treino Sendor sobre isso, né? Que falava assim, mas se eu treinar devagar, porque aqui vocês sabem que quem acompanha a gente aí sabe que a gente sempre preza muito, às vezes, por um exercício com controle. Que antes de mover rápido, você tem que aprender a controlar. Sempre. Então, controle é um pré-requisito para você conseguir mover rápido. Então, veio uma pergunta hoje falando, mas se eu mover devagar,
como é que fica o meu estímulo das minhas fibras rápidas? E, gente, movimentos rápidos não tem nada a ver com força de contração rápida. E o Tom Purvis, que é o professor do RTS lá dos Estados Unidos, ele sempre traz uma analogia bem legal, assim. Se a gente pensar aqueles levantadores de peso olímpicos, os caras que vão fazer um levantamento terra, levantar aqueles pesos grandes do chão. Por dentro, aqueles caras estão explodindo, eles estão gerando a maior força possível, na maior velocidade possível. Então, por dentro, aquilo está gerando muita força da forma mais rápida que ele consegue. Mas por fora, se você olhar por fora, esse cara, ele tá levantando, ele vai lá, ele demora. É um movimento mais lento. Então, o movimento rápido pode ter a ver com uma contração, talvez, se você tiver uma menor carga, uma contração mais rápida, mas não necessariamente uma coisa está vinculada à outra. Então, a gente tem que, no trabalho de potência, quando a gente vai trabalhar potência, primeiro a gente tem que ter o controle das posições articulares, você tem que controlar aquilo, para depois você conseguir pegar aquilo, que gerar força, e conseguir gerar essa força em um menor espaço de tempo possível. Isso vai ser a potência dentro do músculo. Isso pode ou não resultar num movimento rápido. Tudo vai depender do que você quer ver por fora, o que você está estimulando fora, mas tem que separar essas duas coisas. E nessa questão do movimento rápido, gente, aqui, enquanto a Júlia falava, foi me abrindo assim, ó, umas 35 mil outras caixinhas aqui que a gente precisaria considerar quando a gente fala em movimento rápido, para a gente realmente pensar se a gente está tendo um estímulo ou não. Mas aí isso é conversa para um outro dia, para uma outra live polêmica. Julia, uma boa ideia de outra live aí. Movimento rápido. Para a gente conversar sobre isso, né? E, Júlia, você já falou aí sobre o agachamento, mas eu acho que existem outros também exercícios que são colocados num patamar onde que fala assim, bom, todo mundo tem que agachar. Inclusive, ontem eu estava dando aula e um dos meus alunos me fez uma pergunta, falou assim, uma amiga minha e tal, ela começou a fazer agachamento, e daí ela tá fazendo agachamento profundo, e daí ela sente dor no joelho. Falei assim, tá, peraí. Por que ela tá fazendo agachamento profundo? E se ela não agachava antes, por que ela já passou a fazer agachamento profundo? Né? Então, assim, esses movimentos servem para todo mundo pode fazer as mesmas coisas, é o mesmo pacotinho para todo mundo. Quais são as consequências disso, desse pensamento? E é isso que um método acaba fazendo, e é onde a gente pode pecar muitas vezes dentro do método. Porque dentro de um método, a gente tenta encaixar as pessoas dentro do que a gente tem para propor para essas pessoas. Então, a receita de bolo, ela não vai servir para todo mundo, porque cada pessoa é uma estrutura, cada pessoa tem, desde do tamanho do tronco, o tamanho da coxa, qual que é o comprimento da sua... Tudo isso são fatores que interferem na hora de a gente criar um exercício para uma pessoa. Então, quando a gente pensa, agachamento, todo mundo tem que agachar, mas por quê? E como que o agachamento tem que ser? Porque tem que ser profundo, porque trabalha mais o glúteo. E tem várias pessoas da minha área, inclusive, que trazem, olha, tem que fazer agachamento profundo, e quem não consegue fazer agachamento profundo é porque tem um problema no tornozelo. E eu conheci pessoas que não foram criadas para agachar, elas não são feitas para agachar, porque a estrutura delas não permite, e não tem problema. E essa pessoa está vivendo aí na rua, se você olhar, ela está andando, ela está vivendo, ela senta e levanta da cadeira, ela come normalmente, ela vive, e ela não faz agachamento. Quantas pessoas não fazem agachamento no mundo e estão vivendo aí? Então, assim, não é uma obrigatoriedade, a gente tenta colocar, às vezes, isso, talvez querer colocar as pessoas em caixinhas, né? Querer colocar elas em métodos e encaixar, fica mais fácil, inclusive, para criar exercícios dentro de caixinhas. Mas, infelizmente, não funciona. Pode ser que se você tiver 100 clientes, pode ser que para 50 funcione. Mas talvez você vai ter 50 que não vão se beneficiar disso, ou que vão começar a sentir dor, e que talvez não precisassem estar fazendo agachamento, porque aquilo para elas não vai acrescentar em nada. E daí a gente entra muito também, que muita gente fala, porque tem que agachar, porque até os bebês agacham. Mas, gente, o bebêzão lá tem um capacete, né? O bebê tem uma cabeça gigante.
umas costas gigantes, né? Um tronco grande e umas pernocas pequenininha. O bebê consegue ficar agachadinho porque para ele é fácil. Mecanicamente, ele está programado para conseguir fazer aquilo. Agora pega eu e a Thalita, por exemplo, quem nos conhece sabe que nós temos estruturas físicas totalmente diferentes. O jeito que a Thalita vai agachar é diferente do jeito que eu vou agachar. E as consequências de um agachamento para mim e para a Thalita vão ser completamente diferentes. Então não tem como ter uma receita de bolo individualizada. Não. Tem como ter um treino individualizado, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Exatamente. Agora, Júlia, nós já estamos aí encaminhando para os 5 minutos finais, nós já falamos bastante sobre os mitos, mas tem algumas coisas que são verdades aí no treinamento funcional. E quais seriam elas? Bom, eu e a Thalita, inclusive, a gente está fazendo um curso de neurociências muito legal, né, Thalita? E que traz muito essa ideia, por exemplo, de que realmente alguns movimentos repetitivos, assim, quando a gente repete alguns movimentos, isso cria habilidades neurológicas. Então, para a gente começar, a gente ter uma habilidade de fazer um recrutamento dos músculos de forma mais rápida, de forma mais harmoniosa. Então, sim, se a gente tiver isso como objetivo, exercícios, movimentos funcionais, que eles chamam de funcionar, mas os movimentos integrados, integrar mais de uma articulação, pode sim facilitar essa conexão entre o cérebro e os músculos. E claro que existe, isso são atividades físicas, ele é um exercício dinâmico, então isso traz um dinamismo legal para a aula, as pessoas gostam bastante disso, eu acho que isso atrai bastante as pessoas para o treinamento funcional, mas o que as pessoas têm que entender, e você que está assistindo a gente tem que entender, é que o treinamento funcional é só um pedacinho dentro desse espectro de exercícios e que ele não preenche todas as lacunas, ele não preenche o quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça tem os pedacinhos faltando e a gente precisa, se você for uma pessoa que se preocupa com os pedacinhos que faltam do seu quebra-cabeça ou se você já tem algum tipo de disfunção, algum tipo de dor, talvez você precise encontrar alguém que integre o treinamento funcional e encontre como estimular essas pecinhas que faltam no seu quebra-cabeça. Achei legal essa tua analogia aí, porque é verdade. E sempre, né, a gente aqui é uma defensora do treinamento de musculação, assim, porque a gente fala musculação, treinamento de força, mas que às vezes ele não pode não ser. As pessoas pensam já num Schwarzenegger, né? E não, é o estímulo, às vezes, estímulo apropriado para você, aplicando uma força apropriada para você, para que você consiga criar essas pecinhas do quebra-cabeça e tenha o quebra-cabeça completo. Então, eu acho que se for dar uma dica para as pessoas assim, que estão treinando com a gente, que estão assistindo e que fazem ou trabalham com treinamento funcional, primeiro é que não se fechem a isso achando que isso é tudo. E não é. A gente tem muitas possibilidades de trabalho e um dos exercícios, um dos melhores exercícios, um dos melhores estímulos para a gente conseguir ter um corpo rígido, um corpo saudável a longo prazo, é a musculação, é o treinamento de força, feito de forma apropriada para você, para a sua estrutura. Então, acho que seria isso. É isso aí, que é ali que a gente vai conseguir realmente desenvolver com o foco a força muscular, a habilidade desse músculo se contrair. O Vilas Coach colocou aqui, essa live é uma das mais organizadas que já vi. Obrigada! Ótimo! Então, eu acho que fechamos aqui o nosso tema de hoje. Eu acho que cada vez que a gente faz uma live, a gente abre mais caixinhas de dúvidas e de perguntas, e eu adoro, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? A gente sempre se questionando e sempre buscando, tentando entender algumas outras coisas, enfim, outros pensamentos e refletindo sobre tudo isso que a gente vê, a vida é um constante refletir. Então, Júlia, muito obrigada por você ter vindo aqui neste canal.